que a pessoa vai chegando aí para não precisar repassar essa situação, amém? Bom, vamos lá então, dando início, amém, ao nosso curso chamado Comprometido com Cristo, que é para os novos membros, e também hoje estamos iniciando o estudo da nossa confissão de fé. O que é isso e por que é importante? Bom, você está aqui na Igreja Batista Vale do Iviema, ok? Conhecida pelos íntimos como IBVI, né? Os mais íntimos IBVI Church, não é verdade? E você precisa entender onde você está entrando, onde você está congregando. A confissão de fé nada mais é do que um resumo do que nós cremos. Afinal, o que nós cremos vai determinar para onde nós vamos na eternidade. Quando nós falamos de cristianismo, nós precisamos entender que o cristão, ele busca uma vida eterna. E o que ele faz aqui determina a eternidade dele. Então a confissão de fé, ela é fundamental. Para quê? Para você compreender o que nós estamos fazendo aqui, por que nós estamos aqui, qual é a obra de Cristo na cruz. Amém? Glória a Deus. E nós temos então aqui 12 pontos, e nós vamos estudar nas próximas 4 terças-feiras, se Deus permitir, a cada terça-feira 3 pontos, amém? Aos irmãos que fazem parte aí do grupo de novos membros, como já foi colocado lá no grupo, nós vamos dar continuidade também nas quintas-feiras, com exceção dessa próxima, com alguns outros pontos que tem a ver com a tua chegada aqui na nossa comunidade. Muito bem. Nesse bloco que você recebeu, nós temos aí, na primeira página, a nossa confissão de fé. Está uma letrinha pequenininha aí, certo? Era para ter saído um pouco maior, mas vamos lá. No nosso discipulado, e alguns irmãos confundiram discipulado com confissão de fé. No nosso discipulado, nós também temos essa confissão de fé lá para consulta, certo? Mas não se confundem as coisas, ok? O discipulado é uma outra caminhada, onde durante 12 semanas, de forma individual, as pessoas compartilham pontos importantes e estratégicos da caminhada cristã, visando o quê? Uma maturidade, um crescimento. Aqui na nossa comunidade, o nosso objetivo é que você cresça, amém? Você cresça como cristão, como cristã, como homem, como mulher, ou seja, nosso intuito não é que você fique dependendo de homens ou mulheres, seja emocionalmente, seja espiritualmente. Você não pode ficar à mercê ou dependendo de mim, ou de algum outro pastor, ou de um líder. Nós caminhamos juntos, amém? E ajudamos uns aos outros, e no início da caminhada é natural que essa ajuda seja um pouco mais intensa, mas o propósito bíblico é que, com o passar do tempo, você começará a acompanhar outras pessoas, e fazer esse papel. Todo mundo de acordo? Amém? Glória a Deus. Então, desses 12 pontos, nós veremos, como eu disse, um a um, hoje os 3 primeiros, e você vai perceber que esse bloco foi projetado para você anotar por cada ponto. E por que é importante anotar? Porque é lógico que eu vou falar aqui, você não vai lembrar amanhã. Se amanhã eu te mandar uma mensagem, explica para mim o que eu falei, você não vai saber, é natural. Agora, quando você ouve, você escreve, amanhã ou depois você vai ler, alguém vai te perguntar, você vai saber onde procurar. Quem é mais informático aí depois digita, né, num documento, lá salva na nuvem. Mas o intuito é que você interaja, anotando inclusive suas dúvidas. Então, às vezes eu vou começar a falar aqui, você vai ficar com alguma dúvida, você vai anotar, ok? Então a ideia é que você utilize esse bloco aí, amém? E esse é o intuito que nós temos. E você reparou já que nossa comunidade é uma comunidade que trabalha com cursos. A ideia é que você anote, escreva, pense, conforme você vai sendo instruído, conforme informações vão sendo passadas para você, inclusive no culto. Porque quando você chega no culto, e normalmente a gente faz isso, na maior parte dos locais, você senta e alguém lá na frente fala, sim ou não?
e fala, e fala, e fala, e fala. Uns falam legal, outros não falam tão legal, né? Uns dão sono, outros não dão, outros emocionam, outros não. Mas quando você senta e só ouve, 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 o proveito é mínimo, é muito pouco. Então você anotar, você pensar, você anotar o texto, depois ler novamente aquele texto bíblico, refletir sobre ele, isso traz uma transformação muito grande. Amém? Glória a Deus. Dito isto, vamos pegar aqui, ó. Então o primeiro ponto da nossa confissão de fé, não poderia ser diferente, tem a ver com Deus. Ele é a razão de tudo, Ele é o começo de tudo. Então diz aqui no primeiro ponto, cremos, olha só, o que nós cremos? Que a confissão de fé vai falar do quê? Do que nós cremos. O que nós cremos? Relativo a Deus. Cremos que há um só Deus, Senhor do universo, eternamente existente em 3 pessoas. Quais são essas pessoas? Pai, Filho, Espírito Santo. Amém? Isso é óbvio. É óbvio. Mas a questão é, será que você sabe explicar isso para alguém? Será que você consegue evangelizar alguém e explicar isso? Porque nem todo mundo acredita nisso. Talvez você já é cristão, veio do contexto católico romano, veio do contexto evangélico, você já sabe isso aqui, pelo menos de forma automática ou superficial, né? Mas é preciso você entender para que você creia e para que você transmita para outras pessoas. Então, primeiro ponto, o que nós cremos? Que é um Deus. Quantos deuses existem? Um Deus. E esse Deus, diz aqui que Ele é Senhor. Senhor do universo. O que é Senhor? Nesse contexto aqui, Ele é o dono, Ele é o rei, Ele é quem manda, Ele é quem manda, Ele é o Senhor de tudo que existe. Tudo que existe aqui, traduzido com a palavra universo. Então, nós não cremos, por exemplo, que existe um Deus bom que luta contra um Deus mau. Nós não cremos nisso. A Bíblia não ensina isso, que existe um Deus mau, uns vão chamar de diabo, Satanás, e um Deus bom. Não. A Bíblia vai ensinar que existe um Deus que criou tudo. Ele é dono, Senhor de tudo. E Ele criou inclusive um ser que decidiu se revoltar contra Ele. Então esse ser, que a Bíblia chama de Satanás ou de diabo, não é um Deus. Ele é um ser criado por Deus. E ele se revoltou contra Deus, assim como eu me revoltei contra Deus um dia, assim como você se revoltou contra Deus um dia, e assim como a maioria das pessoas se revoltam contra Deus hoje. Porque não ouvir a voz de Deus é se revoltar contra Ele. Se revoltar contra Ele não é xingar Ele, falar mal dEle, não, é simplesmente não ouvir a voz dEle, isso é revolta contra Deus. Satanás foi um pouco além, mas não é dele que vamos falar hoje. Mas nós não cremos que existe então um ser poderoso do mal e um ser poderoso do bem, e os dois lutam, né? Os dois combatem. Nós não cremos nisso, como a mitologia ensina, como a gente vê em séries, filmes. Nosso Deus é soberano, a vida vem dele e a morte vem dele, Ele é soberano. E por que é importante entender isso? Porque há muitas pessoas cristãs que têm medo do diabo. Nós cremos que há um só Deus, Senhor do universo. Amém? Você não vai ver pessoas na Bíblia se preocupando tanto com o diabo, com Satanás. Na verdade, você vai ver um pouco sobre isso. Nosso Deus é soberano e nós servimos a Ele. Então, esse é um ponto fundamental que você compreenda. Há um só Deus e Ele é Senhor. Ele é Criador de tudo que existe nos céus e na terra. E aí vem um detalhe agora que nós chamamos de Trindade. E esse é um ponto muito importante. Esse Deus, que é um só, a Bíblia revela que Ele existe em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso aqui, amados, dá pano para manga para nós passarmos aqui o resto da vida falando sobre a Trindade. E há muita confusão sobre a Trindade. Então, o primeiro ponto que você precisa entender: a Bíblia demonstra, veremos alguns textos, que existe essa realidade. A Bíblia não utiliza nenhuma vez, presta atenção nisso,
A Bíblia nenhuma vez usa a palavra trindade. A palavra trindade não está na Bíblia, ok? A palavra trindade, ela surge depois, conforme as pessoas vão estudando a palavra, ok? Então, se surge essa ideia, trindade, para explicar o que a Bíblia está mostrando, ok? Então, primeiro ponto sobre a trindade, a Bíblia fala sobre ela. Segundo ponto, a Bíblia não traz um conceito do que é trindade. Ela mostra que existe o Pai, existe o Filho, existe o Espírito Santo, e os três são um, ok? De uma forma que nós entendemos que é uma dinâmica entre eles. Outro ponto importante, a trindade, ela é um mistério que nós não conseguimos compreender completamente. O fato de ser um mistério não quer dizer que não seja uma realidade. Por exemplo, o que acontece quando o ser humano morre? Morreu, está o corpo ali, e aí, o que acontece? A alma subiu, a alma desceu, a alma está ali em volta. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que nós estaremos com o Senhor um dia, todos ressurretos. Existem algumas passagens que deixam claro isso, mas o que acontece no exato momento? Por exemplo, a pessoa está lá na UTI, naquela situação, ocorreu uma morte cerebral. E aí? E a alma dela está onde? Está ali ainda? Está esperando desligar o aparelho? Já saiu? Que está só o corpo ali? São coisas que nós não sabemos, são mistérios. O que não impede de nós entendermos que existe a morte e cremos que existe pós-vida. A trindade, entre tantos outros mistérios, é uma realidade na Bíblia. Então vamos lá, eu vou ler aqui para vocês um conceito. O que seria a trindade? É uma doutrina, certo? Que ela afirma o quê? Ela afirma que Deus é único, amém? É um único ser em três pessoas. Essas três pessoas são eternas e são distintas, mas formam um só, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas três pessoas são coiguais, ou seja, são onipotente, onipresente, onisciente, nenhuma é maior que a outra. São coeternas, nenhuma criou a outra. O Pai não criou o Filho, presta atenção nisso, porque às vezes as pessoas ouvem, né, Pai. Bom, se tem um Pai, tem um Filho, então quem gerou o Filho foi o Pai, né? O Pai não criou o Filho não criou o Espírito Santo. São coeternos, ok? E são consubstanciais. O que isso significa? Que eles possuem a mesma substância. Como assim, pastor? O que é a mesma substância? É simples. Eu, como ser humano, como homem, eu possuo a mesma substância do Júnior, não é verdade, Júnior? Sim ou não? Se puxar o DNA lá, a gente vai chegar num ancestral comum, Adão, sim ou não? Eu tenho a mesma substância como ser humano, ok? Da minha esposa, que também é uma ser humano, uma ser humana, ok? Nós temos, então, o que? A mesma substância. O teu cachorro lá da tua casa tem a mesma substância do meu cachorro lá em casa, porque eles são o quê? Ah, mas são raça diferente, é verdade, mas possuem a mesma substância, são cachorros, ok? Se cruzar vai nascer cachorrinho, sim ou não? Falar que eles são três consubstanciais é dizer que eles têm a mesma substância. Os três são Deus, mas não existem três deuses, ok? E por que eu sei disso? Porque a Bíblia vai me mostrar essa realidade, ok? Então, primeiro ponto, ou aliás, mais um ponto importante, alguns erros acerca da trindade. Primeiro erro, muito comum, alguns entendem que o Pai é o Deus do Antigo Testamento, ok? Aí no Novo Testamento esse Pai, esse Deus se torna carne e é o Filho, e depois que o Filho, esse Deus sobe, ressurreto, ele volta como Espírito Santo, ou seja, é uma só pessoa que muda, certo?
Então primeiro ele é pai, depois ele aparece como filho, e depois ele aparece como Espírito Santo. Não é isso que a Bíblia ensina. E por que eu estou falando isso? Por exemplo, quem já ouviu falar da igreja Voz da Verdade? Alguém levanta a mão. Isso. Na Voz da Verdade, por exemplo, eles creem dessa forma: o Pai é o Deus do Antigo Testamento, então ele agora aparece como Jesus, e depois que Jesus ascende aos céus, ele aparece como Espírito Santo. Não é isso que a Bíblia ensina. Por exemplo, quando Jesus é batizado, o que a Bíblia nos narra? Que ele entra na água, é batizado. Ao sair da água, o que acontece? O Pai lá no céu, o que diz? Esse é meu filho amado em quem tenho prazer, a ele vocês vão ouvir, a ele vocês devem ouvir, sim ou não? E ao mesmo tempo acontece o que? O Espírito Santo vem sobre ele, sim ou não? Você percebe que nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos? Ou seja, não tem como falar não era o Pai, que depois ele aparece como Filho no Novo Testamento, e depois na época da igreja ele aparece como Espírito Santo. Não, não é isso que a Bíblia ensina. Então, o primeiro erro aqui que nós não podemos cometer, entender que são 3 formas de Deus se manifestar. Deus se manifestou no Antigo Testamento como Pai, né? Depois ele se manifesta como Jesus, o Filho, e depois ele se manifesta como Espírito Santo. Não, os 3 são um e são distintos. Outro erro muito comum, hoje nós não vamos falar, e são pontos diferentes da nossa confissão de fé, nós não vamos falar da divindade do Espírito Santo, que o Espírito Santo é Deus. Nós vamos depois pegar e estudar a Bíblia, para mostrar que o Espírito Santo é Deus, porque é também aqueles que entendem, não, o Espírito Santo é uma força de Deus, o Espírito Santo é o sopro de Deus, mas não é Deus, não é verdade. E também não vamos aqui hoje estudar a divindade de Jesus, porque há, por exemplo, como os testemunhos de Jeová, que vão falar, não, Jesus não é Deus, certo? Mas hoje não é dia de estudarmos isto, vai ter um dia específico, possivelmente terça que vem, que é o 4º ponto da nossa confissão de fé, vamos falar da divindade de Jesus. Okay? O que nós estamos falando hoje é que existe um só Deus, Senhor do universo, eternamente existente, em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Que é o primeiro ponto. Então vamos ver alguns textos. Abra comigo em Deuteronômio, capítulo de número 6. Deuteronômio, capítulo de número 6. Aqui nós temos o chamado Shema Israel, ouve, ó Israel, uma declaração de fé do povo de Israel, que depois Jesus vai repetir, quando ele se refere ao maior mandamento. Então aqui no capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 4 vai dizer: escute, povo de Israel, o Senhor, e somente o Senhor é nosso Deus. Certo? No original, na maioria das versões vai dizer, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Portanto, ame o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Então nós temos aqui essa declaração que há um só Deus. Amém? Então não tem como fugir dessa realidade. Jesus, quando perguntaram para ele, Senhor, qual que é o maior mandamento? Ele vai repetir Deuteronômio 6:4. Abra comigo lá em Marcos, capítulo 12, para você ver comigo. Esses são textos que você precisa conhecer. Se você não tem o hábito, eu te oriento a anotar na tua Bíblia. Marca, grifa ela. Passa a caneta vermelha, a caneta amarela. Procure decorar, memorizar esses versículos. Então, lá no capítulo 12 de Marcos, por exemplo, nós vamos ver que um mestre, versículo 28, um mestre da lei, que estava ali, ouviu a discussão, viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, e por isso perguntou, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Lembrando que nós temos aí mais de 600 mandamentos na lei. Qual que é o mais importante? Então diz aqui, ó, Jesus respondeu, é este. E agora ele vai citar o quê? Vai citar Deuteronômio 6:4. Escute, povo de Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. Então esse texto é para mostrar que há um só Deus. Amém? Glória a Deus. Ah, mas isso é claro. Não, não é claro. É claro, quem sabe para você, que já crê há algum tempo. Mas como eu disse, você precisa entender, você precisa saber na palavra, você precisa saber explicar para quem você vai evangelizar. Você não vai discutir religião com ninguém, mas você vai se deparar com pessoas que querem realmente saber. E essas pessoas que querem realmente saber, querem entender. Um ateu, um budista, um muçulmano, um que não tem religião nenhuma, ok? Você precisa entender e defender a tua fé, ok? Então tá bom, ainda dentro disso, vamos abrir lá em Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45, versículo 5. Vai dizer o seguinte: vamos lá, Isaías 45, versículo 5. Aqui Deus é quem está falando, certo? Então diz aqui, ó, eu, e somente eu, o Senhor, somente eu sou o Senhor. Então, eu e somente eu sou o Senhor, não há outro Deus além de mim. Embora você não me conheça, olha só, eu lhe dou força para lutar. Glória a Deus. Lembrando um detalhe, quando você está lendo aí na tua Bíblia, você está vendo que Senhor está com todas as letras maiúsculas, sim ou não? Quando você encontra dessa forma aqui na Bíblia, é porque aí, no original, lá no hebraico, nós temos a palavra que é o nome de Deus, um nome impronunciável, ok? O nome que é formado por 4 letras, o nome com o qual Deus se revelou a Moisés, e se perdeu ao longo dos séculos a pronúncia desse nome, porque os judeus não pronunciavam esse nome, por conta do mandamento que diz: não dirás o nome do teu Deus em vão, não usarás o nome do teu Deus em vão. Então, se perdeu. Como que se diz? Aí uns vão dizer que esse nome é Jeová, outros vão dizer que esse nome é Yavé, outros vão dizer que esse nome é Javé, entre outras opções. O mais provável seria Yavé. Mas, como ninguém sabe, o judeu ele fala Hashem, que significa o nome, quando quer se referir a Deus, ou quando está lendo o texto, ele vai falar Hashem, né, que significa o nome. Então, somente eu sou o nome. Ou vão chamar de Adonai, que significa meu Senhor. Você já deve ter ouvido essa palavra, né? Adonai? Quem já ouviu essa palavra Adonai? Adonai significa meu Senhor. Então, eles chamam de meu Senhor. No português, a maioria das versões traduzem colocando o Senhor com todas as letras maiúsculas. Em algumas versões vocês vão achar Jeová ou Yavé, ok? Então tudo isso é o nome, é uma forma de tentar se referir, se dirigir ao Senhor. Mas o ponto aqui estamos lendo esses textos para mostrar o quê? Que há um só Deus. Amém? Glória a Deus. Pois bem, mas esse Deus, então nós cremos o quê? Que há um só Deus, Senhor do universo, ou seja, Deus criou o universo. Abra comigo a sua Bíblia lá no Gênesis capítulo 1. Você deve conhecer o capítulo 1, versículo 1, né, que nos diz o seguinte: no princípio, né, ou no começo, está aí nessa versão, criou Deus o céu e a terra. E quando o escritor se refere ao céu e à terra, ele está se referindo a tudo o que existe, porque era o que ele podia conceber e escrever na época. Ele não tinha uma linguagem para escrever. Deus criou o espaço sideral e todos os planetas e galáxias e por aí vai. Por quê? Não era esse o tipo de conhecimento que eles tinham. Mas o céu significa tudo que está acima e a terra, tudo que existe é visto. Deus criou. Então o nosso Deus não faz parte da criação. Amém?
É importante entender isso? É importante, porque há pessoas que entendem de forma errada que Deus faz parte da criação. Deus, Ele não faz parte da criação, Ele criou. E por que isso é importante? Porque Ele é soberano. Assim nós vamos entender que Ele é soberano. Assim nós vamos entender, por exemplo, que Deus não envelhece. Por que Deus não envelhece? Por que Deus não tem princípio nem fim? Tudo que é criado tem um princípio e tem um fim. Tudo. Uma galáxia, um planeta, uma planta, um ser humano, tudo que é criado, um dia passou a existir e um dia deixará de existir. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Por quê? Porque Ele não foi criado, Ele criou tudo. Então pensa comigo. Vamos imaginar que essa garrafa aqui é tudo que existe. Ok? Toda a criação está aqui. Galáxias, planetas, tudo, tudo, tudo. Inclusive o tempo. O tempo, e nós somos resumidos no tempo. Ou seja, resume a minha vida. Eu nasci, cresci, casei, tive filhos, um dia eu vou morrer, sim ou não? E minha vida se resume desde o momento que eu nasci e todo esse tempo, até minha morte. O tempo resume a vida de alguém. E o que nós fazemos com o tempo é importante porque ninguém compra tempo, ninguém pode voltar no tempo. E o tempo ele faz parte da criação. Então o tempo está dentro dessa garrafa que é a criação. Amém? Eu sou Deus, eu criei. Você percebe que eu não estou dentro da garrafa? Sim ou não? Aqui tem um tempo, Deus não tem tempo. O tempo não passa para Deus. Então Deus ele olha a criação, é tudo ao mesmo tempo. Deus não precisa viajar, não, vou ver o que aconteceu com Adão, vou viajar no tempo. Não, não existe tempo para Deus. Aqui eu poderia filosofar com vocês um tempão, mas não é essa a ideia, né? Para não dar um nó na cabeça de alguns. Mas você precisa entender que o tempo faz parte do que foi criado, dessa máquina aqui, que é a criação. Então Deus ele não se submete, Ele está fora disso, Ele criou. Então nós às vezes somos limitados porque nós temos ideias de Deus velho, em filme, em série, em quadro. Você não vê um Deus velho? Barbudão? Sim ou não? A barba branca, cabelão comprido branco, essa é a imagem de Deus. Mas Deus não envelhece. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ser eterno, presta atenção nisso. Ser eterno não quer dizer que ele vai envelhecendo, envelhecendo, envelhecendo e nunca morre. Ser eterno quer dizer que não existe tempo para Deus. Não existe. O que existe para tudo que é criado é o tempo, não existe para Deus. Deus não tem início, Deus não tem meio, Deus não tem fim. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Então o primeiro ponto da nossa confissão de fé diz que cremos que há um só Deus, Senhor do universo, que não está brigando com o diabo, não está brigando com Satanás. Satanás já tem a condenação dele, a sentença dele já passou, e ele será lançado no lago de fogo, simples assim. Lá em Mateus 25, por exemplo, Deus diz, existem dois tipos de pessoas, as ovelhas e os bodes. As ovelhas ficarão à direita no último dia, né? Ficarão à direita de Deus, para festas, bodas. Os bodes serão lançados à esquerda, e de lá serão lançados para o fogo eterno. Olha só, Jesus diz assim, serão lançados no fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então existe um fogo eterno, que ele é preparado para o diabo e seus anjos, seus mensageiros. O ser humano vai lá de enxereta que é, de teimoso que é, porque Deus não fez esse lago de fogo para o ser humano, fez para o diabo e seus anjos. Então, não existe essa luta. Então, o nosso Deus é Senhor do universo, eternamente existente em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos ver alguns textos sobre esses três em ação. Abra comigo em Mateus,
capítulo 3, que eu já comentei, mas vamos ler, porque é importante ler. Mateus capítulo 3. Esse texto é repetido em Marcos e em Lucas, tá? Que fala justamente do batismo de Jesus. Então, novamente, vamos ler aqui. Diz o texto, ó. Mateus capítulo 3, versículo 13. Perdão. Versículo... Não, vamos ler do 13. Vamos lá. Naqueles dias, Jesus foi, então, da Galiléia até o Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Amém? Logo que foi batizado, para quem vai ser batizado, a palavra batismo significa imersão, ou seja, logo que ele foi imerso, logo que ele foi mergulhado, Jesus saiu da água. Ah, por que ele saiu da água? Porque ele foi mergulhado, sim ou não? Não foi só uma aguinha na cabeça dele, ele foi mergulhado. Mas vamos falar disso um dia próprio para isso. O céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. Então nós temos Jesus e o Espírito Santo, amém? E do céu veio uma voz que disse: este é meu filho querido, que me dá muita alegria. Então nós temos os três aqui. Aqui fala que Jesus é Deus? Não necessariamente. Fala que o Espírito Santo é Deus? Não necessariamente, mas mostra que o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, olha que interessante aqui em Mateus capítulo 28. O último capítulo de Mateus. Terminando aqui Mateus. Então nós temos Jesus falando aqui. Versículo 18. Mateus 28. Versículo 18. Então Jesus, olha só. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Olha que interessante o 19. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome, olha só, vão batizar em nome de quem? De quem mais? De quem mais? Veja bem, nome na Bíblia fala de autoridade. Ninguém tem um nome igual de Deus. Ninguém tem um nome na mesma autoridade de Deus. Então primeiro nós vemos aqui, o Espírito Santo tem nome, sim ou não? Se ele tem nome, na Bíblia o nome fala de pessoa, de personalidade, de identidade. Ok? Ele tem um nome. E esse nome tem autoridade. No nome de Jesus, então Jesus tem um nome, e esse nome tem autoridade. Em nome do Pai, e o Pai tem um nome, esse nome tem autoridade. Então veja bem, aqui nós temos os três no mesmo nível de autoridade. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Tanto é verdade que Jesus diz que em meu nome vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar enfermos. E lá em Filipenses, nós vimos tempos atrás, capítulo 2, que o nome de Jesus foi colocado sobre todo o nome. Mas nesse caso aqui, nós vemos então que nós vamos fazer seguidores, e algo vai caracterizar esses seguidores. Eles vão entrar numa nova aliança, e o sinal externo dessa nova aliança é um batismo. E esse batismo, ele é feito em nome de alguém. Certo? Quando você vê na Bíblia, o nome é justamente isso. É ir na autoridade de alguém. Por exemplo, o policial, ele não pode chegar aqui do nada, te ver e te prender. Ah, não gostei da tua cara e te prender. Pode. Um juiz pode. Um delegado pode. Quando um delegado, um policial, um juiz, ele age de forma correta dentro da lei, ele está agindo com uma autoridade. Por que o policial ele pode, então, vendo uma ilegalidade, vendo um crime sendo cometido, ele intervir, impedir e prender aquela pessoa, se for o caso, usar de força contra ela, em caso extremo, usar de violência mesmo contra ela, porque ele está agindo, não é no nome dele, ele está agindo na autoridade, no nome do Estado, ok?
Mesma forma um juiz, mesma forma um delegado. Eles não estão agindo no nome deles. Eles estão agindo em nome, na autoridade do Estado. Essa autoridade, trazendo aqui para o nosso contexto, esse nome, nós utilizamos então essa autoridade para receber as pessoas, através do batismo, no reino de Deus, no corpo de Cristo, na igreja. O nome do Pai, o nome do Filho, o nome do Espírito Santo. Amém? Então você percebe que é a mesma autoridade. Jamais que Jesus, sendo um ser humano, por melhor que fosse um profeta, um homem de Deus, alguma coisa assim, ele teria a mesma autoridade que o Pai. Da mesma forma, o Espírito Santo, se fosse uma força, ou algo parecido, jamais teria autoridade em nome, como existe o nome do Pai. Quem está entendendo aí? Ah, mas pastor, como é que isso? Como é que eles existem entre os três assim, e nenhum criou o outro? Como eu disse, isso é um mistério que a Bíblia não revela. Até porque nós estamos falando da natureza de quem nos criou. Usando de novo aqui a comparação, essa garrafa foi criada. Ela é toda a criação e eu sou o criador dela. Como é que a garrafa vai compreender o que eu sou? Completamente. Aliás, a gente não compreende nem como a gente é. Na verdade, tem que fazer um monte de curso e terapia e tal para pegar assim um pouco mais ou menos como é que a gente é. Sim ou não? Mas Deus, na sua graça e misericórdia, Ele nos deixa perceber o quê? Que Ele é um, em três. Esses três não são o mesmo, são distintos, e eles são eternos. Um não é maior que o outro. Agora, como isso acontece na realidade, é a mesma coisa. A Bíblia diz lá que Deus fez o homem do pó da terra e soprou na narina do homem e ele se tornou um ser vivente. Sim ou não? Quando Deus soprou, Ele soprou o que? A alma e o espírito? Ou só o espírito? Ou a alma e o espírito é a mesma coisa? O que Deus soprou no nariz do homem? Não sabemos. Sabemos que Deus soprou vida. Agora, se Ele soprou ali em cada buraco do nariz, né? Uma alma, outro espírito, a gente não sabe, né? Ou soprou tudo junto, a gente não sabe. Aliás, a gente nem sabe se tem essa separação entre alma e espírito. A Bíblia usa uma linguagem que dá a entender que sim, mas nós não sabemos. Então você percebe que nem nós, seres humanos, podemos entender e compreender realmente a profundidade do que nós somos. Mas nós sabemos que nós temos algo dentro de nós que não se limita a esse corpo físico. Sim ou não? Se amanhã depois eu perco meu braço, eu deixo de ser o Pablo Felipe? Se eu perco o outro braço, eu deixo de ser o Pablo Felipe? Esse não sou eu. Amém? Nós temos essa compreensão. Mas explica isso? Ninguém explica. Ninguém explica. Então, naturalmente, a Bíblia também, da mesma forma, nos fala de como é Deus, mas não tem como nós compreendermos de forma plena. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 13. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Aqui, mais um exemplo que nós temos, muito interessante. Nessa saudação que Paulo utiliza, ele vai dizer, olha, que a graça do Senhor Jesus, é 13:13. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 13:13. Né? Quem é igual o Júnior gosta de 13, ó, 13:13. Amém? Então diz aqui, ó, o Rogério gosta de 13 também. Que a graça de quem? E olha só, Senhor, sabe? Senhor, Jesus Cristo, o amor de quem? De Deus, seria o Pai, e a presença de quem? Estejam com todos vocês. Então nós temos uma forma, um cumprimento muito interessante de Paulo aqui, que nos mostra como eles se expressavam
acerca dessa situação. Mas, para encerrar esse ponto, eu gostaria que você abrisse comigo em Efésios capítulo 1, que nós estudamos aí, versículo por versículo, dias atrás, onde nós vemos aqui a obra da Trindade em nossas vidas. Olha que interessante. Capítulo 1 de Efésios, a partir do versículo 3. Vamos lá, ó. Agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Pois Ele nos tem abençoado, ou seja, o Deus Pai tem nos abençoado, por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, então aqui o Pai identificado com o amor, porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho, certo? Nós acabamos de ler 2 Coríntios 13, que o amor do Pai, então ele está falando aqui do amor do Pai. Por causa do seu amor por nós, versículo 5, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Versículo 6 diz: portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Então ele falou aqui da obra do Pai na salvação, ou seja, o Pai nos amou, o Pai escolheu, o Pai predestinou esse plano em que unidos com Cristo seríamos feitos filhos dele. Agora ele vai falar de Cristo, ele vai dizer o seguinte, versículo 7, pois pela morte de Cristo na cruz nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir, no tempo certo, debaixo da autoridade, ou o nome, de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Então você perceba que Cristo não é um homem, não tem como nós estarmos unidos a um ser humano, não tem como um ser humano estar acima de tudo o que existe nos céus e na terra. 11, mas não é esse o ponto hoje. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade, com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo, olha só, por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. Então você vê aqui o papel de Cristo na salvação. Ele se entregou, Ele morreu, nós somos redimidos por Ele. Agora nós vamos ver o papel do Espírito Santo. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo. E Deus, olha só, pôs a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. Isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, mais uma vez, ele fala 3 vezes, no 6. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça. Ele fala no versículo 12, louvemos a glória de Deus. E agora ele fala de novo, no finalzinho do 14, portanto, louvemos a sua glória. Então nós vemos aqui a ação do Pai, a ação de Jesus e a ação do Espírito Santo na obra da redenção, na vida do cristão. Ok? Isso para nós entendermos dessa realidade de Pai, Filho e Espírito Santo. Como eu disse, hoje nós não vamos tratar da divindade de Jesus, tá? Nós não estamos vendo aqui textos hoje na Bíblia que mostram que Jesus é Deus, e também nós vamos tratar hoje da divindade do Espírito Santo. Não vamos ver textos hoje que nos mostram que o Espírito Santo é Deus. Isso fica para outros pontos da nossa confissão de fé. O ponto hoje é que, para encerrar, cremos que há um só Deus, Senhor do universo,
eternamente existente em 3 pessoas: Pai, Filho, Espírito Santo. Amém? A Trindade, eu vou ler aqui um conceito, é um mistério revelado. Não é totalmente compreensível pela mente humana, mas é clara nas Escrituras. Como assim é compreensível, mas... Como assim não é compreensível, mas é clara? É como o exemplo que eu dei. Nós sabemos que é totalmente claro que o ser humano não é corpo, existe algo dentro dele que Deus colocou, e quando esse corpo, por algum motivo, é destruído, esse ser humano não deixa de existir, ele vai para algo que é a eternidade. Isso é claro na Bíblia, sim ou não? Sim ou não? É claro, ninguém tem dúvida disso. Agora, quem crê na Bíblia não tem dúvida, porque a Bíblia é clara nisso. Agora, isso é totalmente compreensível a nós? Sim ou não? Não é. Como que alguém explica isso? Ok? Então, a Trindade, entre outros mistérios revelados, ela não é totalmente compreensível pela mente humana, mas é clara nas Escrituras. Então, ela revela o quê? Que Deus se relaciona em sua essência, Pai, Filho e Espírito Santo, em perfeita comunhão. E esse Deus trino é quem nos convida a viver em comunhão com Ele, em Cristo, pelo Espírito. Amém? Então, o primeiro ponto de um cristão é, o que não passa, o que não aceita esse primeiro ponto, não é considerado cristão, certo? É qualquer outra religião, e aí cada um tem a sua liberdade religiosa, mas para ser um cristão bíblico, para se entender como cristão bíblico, esse é o primeiro ponto, certo? Seja católico romano, seja ortodoxo, seja evangélico, seja o que for, cristão passa por isso: crê que existe um só Deus, Criador, certo? Senhor do universo, existente eternamente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Qual que é o segundo ponto dos 12 que nós cremos? O segundo ponto vai falar então isso aqui, ó. O que é isso aqui? O livro da capa preta, né? Quando eu era mais novo, um menino pequeno lá em Barbacena, né? Que eram poucos crentes, na época do Ederson, né? Não existia essas brigadas, não existia essas bíblias que bonita que vocês usam, né? E colorida e tal. Só tinha Bíblia capa preta. É ou não é? Era a rapadura preta debaixo do braço que o povo carregava, né? Era o livro da capa preta. Hoje você tem aí os mais diversos tipos de capa. Mas o segundo ponto nos fala sobre a palavra. Então nós cremos, e presta atenção, isso é muito importante. O que nós cremos então? Então, Deus, agora a Bíblia. Então, cremos que a Bíblia Sagrada é a única palavra divina de autoridade, inspirada, infalível e o padrão para testar qualquer revelação, orientação ou direção pessoal. Todos os seus ensinos são corretos e verdadeiros. Cremos que as Escrituras Sagradas autenticam, isso aqui é importante, tá? Grifa aí, ó. Cremos que as Escrituras Sagradas autenticam a tradição, e não o contrário. Eu já vou explicar isso para vocês. Cremos em 66 livros canônicos, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Vamos lá. Então vamos lá, gente. A Bíblia, se nós sabemos que Jesus existe, se nós sabemos que o homem é pecador, se nós sabemos que Deus criou tudo, se nós sabemos que há um plano de redenção, se nós sabemos que é possível ser perdoado por Deus, isso tudo graças à revelação que Deus deixou, que é a Bíblia, ok? A Bíblia, ela então foi escrita ao longo de muitos séculos por homens, ok? E Deus então inspira essa revelação e ela é deixada por escrito para nós, ok? Essa mesma Bíblia que nós estamos manuseando aqui, essa Bíblia que nós estamos manuseando aqui é a mesma de antes de Cristo. Como que eu sei isso? Através de algumas ciências, como a arqueologia, como estudo de manuscritos antigos,
Então nós temos lá no museu, por exemplo, em Israel, um manuscrito do rolo do profeta Isaías. Não era que ele fez algum rolo, não, tá, amados? Que antigamente não era livro assim, era rolo, né? De pergaminho. Então nós temos, por exemplo, o rolo do profeta Isaías, lá em Israel, de antes de Cristo, certo? De alguns séculos antes de Cristo. E aí você pega aquele rolo, você compara com o livro de Isaías hoje, e você vai perceber que o texto é basicamente o mesmo. Isso, exatamente. Isso, exato. Isso. Uhum. Amém. Então nós cremos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, por exemplo, nós usamos os livros do Eden Cole no currículo Hombridade, sim ou não? Usamos lá o material do MMI, sim ou não? Não é esse material que nós usamos, ele não é inspirado por Deus. Por exemplo, o livro Homem ao Máximo, o Edwin Lewis Cole não foi inspirado por Deus para escrever o livro. Ele foi direcionado por Deus a seguir um trajeto de ministrar a homens, certo? Com base na palavra de Deus, escrever um livro. Mas não é um livro inspirado, certo? Por que eu estou falando isso? Porque essa é uma característica do cristianismo autêntico. Se você for, por exemplo, a chamada Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que na verdade muitos conhecem como os Mormons. Os Mormons, eles têm, por exemplo, essa Bíblia, e também tem o livro de Mormon, que é uma segunda Bíblia, vamos dizer assim. Se for, por exemplo, no contexto do Testemunho de Jeová, você tem a Bíblia e você tem os livros da Sociedade Torre de Vigia, você é obrigado a ler, certo? Inclusive você não pode ler outros livros, você não pode, por exemplo, ler Um Homem ao Máximo, você não pode ler algum outro livro, porque tem que ser conforme está ali naquele contexto. Nós não cremos dessa forma, nós cremos que existe a palavra, e como diz aqui, essa palavra é um padrão, é uma régua. O que eu vou fazer com essa régua? Eu vou, olha só, testar revelação. Então, se alguém revela alguma coisa, se tem alguma revelação, eu tenho que testar, comparar com o que está escrito na Bíblia. Esse padrão também é para orientar e dirigir, direcionar as pessoas. Por que muitos estão dando cabeçada por aí, dentro da igreja? Porque não busca orientação, não busca direção e não testa o que ouve com base na Bíblia. Aí vem alguém que fala bonito, fala doce, fala o que é agradável aos ouvidos e leva na conversa. Use a palavra como o seu padrão, a sua régua. Amém? Ok? Então nós cremos que ela é a única palavra divina. E olha que interessante aqui. Nós cremos que os ensinos são corretos e verdadeiros, já vamos falar sobre 3 pontos nisso, mas vou focar aqui agora. Cremos que as escrituras sagradas autenticam a tradição e não o contrário. Por que isso é importante? Eu acredito que uma boa parte aqui vem do contexto da Igreja Católica de Roma, sim ou não? Quem aqui foi católico romano? Ok. O que diz o catecismo da Igreja Católica Romana? Que a tradição, não estou falando mal, estou falando que ensina o catecismo. A pessoa escolhe o que ela vai crer, tá? Estou falando para você, se você pegar o catecismo oficial da Igreja Católica Romana, o que eles vão falar? O que diz lá? Diz o seguinte, que como regra e conduta de fé, existe a palavra, ok? Existe a tradição da igreja, ok? E essa tradição da igreja, ela criou a palavra, ou seja, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Eles vão falar o seguinte, a igreja criou a Bíblia. Talvez você já ouviu isso, a igreja católica criou a Bíblia. Mentira, a história não ensina isso, e muito menos a própria Bíblia. Tá? Se a igreja existe hoje, é porque a Bíblia revelou a igreja. Tá? Então, nós cremos que existe uma tradição que deve ser seguida, com certeza. A própria Bíblia é uma tradição escrita. Mas toda a tradição cristã, ela passa por um crivo, que é a Bíblia e não o contrário. Tanto é que na doutrina oficial da Igreja Católica Romana, essa tradição, ela continua existindo. Tanto é que, se, por exemplo, se reúne o colégio dos cardeais, juntamente com o Papa, e ele declara um dogma, hoje,
esse dogma tem poder e autoridade tanto quanto a palavra. Por exemplo, vou pegar aí, não vou lembrar agora a data exata, mas o dogma da Assunção de Maria, ou seja, o dogma que diz que Maria, ela ao morrer, ela foi levada, Jesus veio e levou ela para o céu. Tá? Quem conhece esse dogma aí? Aprendeu esse dogma? Amém? Amém? Aprendeu esse dogma, certo? Ok. Então, eles creem dessa forma. Onde que está escrito isso? Existe um dogma que foi feito, se eu não me engano, em 1850, agora não vou lembrar, depois você pesquisa, 1850, certo? Ou seja, essa tradição, feita ali pelos cardeais e pelo Papa, tem tanta autoridade quanto, uma vez que é um dogma, a palavra. Porque eles vão dizer o quê? A tradição autentica a palavra. E nós cremos o quê? Que a palavra autentica... Eita, cheio de coisa mesmo, toda vez que eu levanto cai, né? A palavra autentica a tradição. Então, tudo quanto é coisa, regra, dogma, obrigado. Não vou pôr mais isso, senão não vou levantar, vai cair de novo. Tem que passar pela palavra. Quem está entendendo? Por exemplo, quando você... Minha amada falou algo importante. A Bíblia ela é formada por 66 livros, eu já vou explicar isso. E existe um Antigo Testamento e um Novo Testamento. Quando Jesus surge na Terra, não existia o Evangelho, sim ou não? Nem Atos dos Apóstolos, nem as cartas de Paulo. Qual que era a Bíblia? Quando Jesus fala assim, a Escritura diz assim, ele está se referindo a quê? Ao Antigo Testamento, sim ou não? Nós acabamos de ver que, por exemplo, quando perguntaram para Jesus qual que é o maior mandamento, o que ele fez? Ele citou Deuteronômio, capítulo 6, sim ou não? Então, essa é a Bíblia que Jesus usava. Então, o Antigo Testamento é a Bíblia que Paulo usava, Pedro usava, Jesus usava, e nós usamos até hoje. Ok? E você vai perceber o seguinte, toda vez que havia um embate, ou na maioria das vezes que havia um embate entre Jesus e os religiosos da época, Jesus recorria à palavra. E muitas vezes, esses religiosos recorriam o quê? À tradição. Ah, não, mas a tradição dos anciãos falavam isso. Jesus falava, mas a palavra diz isso. Então, nós usamos a palavra para filtrar qualquer tipo de revelação, tradição, ok? E não o contrário. Nós não usamos uma tradição para filtrar a palavra. Quem está entendendo isso? Ok? Ok? Volto a dizer, eu estou explicando como é a forma de se crer. Não estou falando nem bem nem mal. Ok? Estou explicando para você como nós cremos, para você entender. Ah, mas por que tem tanta diferença? Você começa a entender. Nós temos a palavra como revelação de Deus e o padrão, o filtro. No catolicismo romano, por exemplo, que a maioria vem desse contexto, para você entender as diferenças, a tradição, ela filtra a palavra. Ok? Então a Bíblia fala que Maria, que Jesus teve irmãos. Ok? A tradição fala que Maria não teve irmãos. O que eles fazem? Então vamos filtrar. Bom, se a tradição fala que Maria não teve filhos, ela permaneceu virgem, então esses irmãos não são irmãos. É primo, é parente, é qualquer outra coisa. Então há uma filtragem. E nós lemos, bom, Jesus teve irmãos, a Bíblia está falando que são irmãos, e nada na Bíblia fala que não é irmão. Então é irmão, simples assim. Certo? Ok? Para você entender a forma de se interpretar e compreender a palavra de Deus. Ok? Então por isso que diz aqui, ó, cremos que as escrituras sagradas autenticam a tradição e não o contrário. Amém? Vamos falar aqui agora sobre infalibilidade, inerrância e inspiração. Porque nós cremos que a Bíblia é inspirada por Deus, amém? E ela não tem erro, ela é infalível, ela é inerrante. E o que significa isso? Vamos lá. Bom, inspiração. Então nós cremos que Deus inspirou homens a escreverem. É que é importante entender isso. Esses homens foram inspirados a escrever de tal forma que eles escreveram
E isso está registrado para nós. Mas como assim? Como isso aconteceu? Nós vamos perceber que cada autor bíblico tem sua forma de escrever, tem o seu contexto. Uns escreverem em hebraico, outros escreverem em grego. Você vai ler Tiago, vai ver que ele tem uma forma de escrever. Paulo tem outra forma de escrever. Moisés tem outra forma de escrever, porque a inspiração de Deus, isso é muito importante você entender. Quando fala que Deus inspirou, não quer dizer que a pessoa lá, Deus tomou a pessoa, né? A pessoa, igual às vezes acontece aí no contexto espiritualista, né? Que a pessoa começa a escrever lá, né? Com o olho fechado, né? Não, Deus toma a pessoa, não. Não é dessa forma. Deus respeitando as características e personalidade, então Ele inspirou. Amém? Então, até que, por exemplo, quando você lê o texto, lá no original, lá no grego de João, você vai perceber que é um texto simples, uma gramática simples, uma forma simples de escrever. Quando você, por exemplo, lê Lucas, o Evangelho de Lucas, você já percebe que é um grego mais polido, de alguém que estudou, alguém que era médico. Por exemplo, você pega o texto de Hebreus. Quem escreveu Hebreus, ninguém sabe quem escreveu, era alguém que era muito versado no grego, certo? Quando você traduz o português, fica tudo igual, certo? Mas a gente percebe essas diferenças de capacidade, essas particularidades, porque Deus, quando inspira alguém a fazer alguma coisa, não é tomar a pessoa ali, o Espírito toma a pessoa e a pessoa começa a escrever ali de qualquer forma, não é dessa forma. Mas nós cremos que Deus, então, Ele é a fonte das Escrituras, e Ele guiou esses homens, sem anular, isso é importante, sem anular a personalidade, o estilo e o contexto de cada um. Abra sua Bíblia comigo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda carta de Paulo, que ele escreveu a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Eu orientei vocês a escrever nas dúvidas que surgirem, porque depois você vai mandar essas dúvidas para mim, e eu vou responder lá no grupo, sem identificar, porque se a gente for parar aqui para dúvidas, a gente não sai daqui hoje, tá? Então, surgiu dúvida, anota, você me manda uma mensagem, pastor, o que é isso? Eu não entendi assim, tal e tal coisa que eu já ouvi, eu já aprendi. Você manda para mim, eu te respondo e vou responder mandando no grupo também, sem identificar quem fez a pergunta, ok? Maravilha? Porque se eu abrir para a pergunta aqui, a gente não vai sair daqui hoje, tá bom? Então vamos lá, ó. 2 Timóteo 3,16, olha o que diz o texto. Pois toda escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Você percebe então que toda escritura sagrada ela é inspirada. Abra comigo em 2 Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 20. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Diz assim, ó. Acima de tudo, porém, lembrem disto. Ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas. E por quê? Porque nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. E essa inspiração, eu volto a dizer, ela respeita e está dentro de um contexto. É importante você entender isso, porque, olha só, você vai lá em Levítico, nessa versão na nova tradução na linguagem de hoje, por exemplo, não tem isso, que os tradutores já adaptam, né? Mas você pega algumas versões muito antigas da Bíblia, por exemplo, Almeida, Revista Corrigida, Almeida, Corrigida Fiel, algumas versões antigas. Você vai lá falando assim, ó, desses animais vocês não vão comer. Ele fala assim, dessas aves vocês não vão comer. E aparece lá morcego. Aí alguém vai falar assim, você acha na internet, né, os ateus de internet. Tá vendo? A Bíblia é cheia de contradição. A Bíblia é muito falha. Porque quem que não sabe que morcego não é ave? Morcego é ave, gente? Não, não é lógico, todo mundo sabe. Mas quem que sabe isso? Ó, essa classificação de animais surgiu quando?
século XIX, século XX, quando se escreveu, não existia essa classificação. Voa, porque lá no texto original, no hebraico, vai dizer assim, seres que voam, ok? Morcego voa é o quê? Ave, é simples. Nada é o quê? Peixe, simples, sim ou não? Ok? Não, mas hoje, agora você quer que o camarada que escreveu há 3.000 anos atrás, 4.000 anos, fale na linguagem de hoje? Não tem como, né, amados? Por que você tem a Bíblia na tua mão em nova tradução na linguagem de hoje? Porque se você pegar uma Bíblia de 1800, você vai começar a ler, você não vai entender. Pega uma Bíblia, por exemplo, o João Ferreira de Almeida, pega os originais que tem no museu, você acha na internet. Você não consegue ler, você não entende. É um português que você não entende. Não é que é difícil, você não entende. Tem palavras que não se usa mais, certo? Não entende, você começa a ler, você parece estar lendo um espanhol, um latim. Por quê? É um português lá de 1500. Mudou, certo? Se falava lá, por exemplo, vossa mercê. Depois começou a falar, vós me se. Depois começou a falar, você. Hoje fala, se. Daqui a pouco está só gruinha, né? Essa isso é em toda língua, tá, amados? Não é coisa, o Brasil, não. Toda língua, ela tende, quem estuda linguística vai entender isso. Toda língua, ela tende ao longo do tempo a ficar simples. Ela vai simplificando. Toda língua, ok? Você pega o inglês lá de Shakespeare. Pegar um nativo lá da Inglaterra, não vai entender. Porque toda língua ela vai simplificando, é normal isso. E a tradução da Bíblia passa por isso. Então, quando nós dizemos que a Bíblia, ela inspira, certo? Por exemplo, lá o grande peixe que engoliu Jonas, certo? Algumas versões, a baleia. Bom, primeiro que a Bíblia não usa a palavra baleia, lá fala um grande peixe. Se é um grande peixe, é um grande peixe. Agora, o que era peixe naquele contexto? A palavra peixe, lá, dag no caso hebraico, o que é peixe? Qualquer coisa que nada, amados. Aí depois veio a tradução, vem as classificações, no século XIX, século XVIII, os mamíferos, né, lá o golfinho é mamífero, a baleia é mamífero. Então, quando nós falamos que a Bíblia não tem erro, nós temos que entender todo esse contexto. Amém? Por exemplo, fala lá, é porque Josué orou e o sol parou. Está vendo a Bíblia? Olha só, meu Deus do céu, como que o sol parou? Está falando da perspectiva dele. Até hoje a gente não fala assim, o sol se pôs. Sim ou não? Alguém te chama de ignorante, você fala, o sol se pôs? Você é burro, você não sabe que o sol não se põe? Alguém fala isso? É a forma de escrever, de falar. O sol nasceu. O sol nasce, gente? Ou é a terra que girou? Glória a Deus, porque hoje a terra, na sua rotação, ela completou a rotação. Não, glória a Deus, o sol nasceu. Sim ou não? No nascer do sol nós nos encontraremos, quando o sol estiver nascendo. Não, quando a terra estiver completando a rotação, o sol aparecer, a gente sai de viagem. É assim que a gente fala? Então, são coisas que quando a gente fala que a Bíblia é infalível, a gente tem que entender todo esse contexto, que ela é inspirada. Então, eu expliquei para você o que é inspiração, ou seja, Deus é a fonte da Bíblia. Ele guiou homens a escrevê-la. Ok? Segundo ponto aqui, são 3, não? Inerrância, infalibilidade e inspiração. Você entendeu inspiração? Cremos que a Bíblia é infalível. O que é isso? Como palavra de Deus, ela não pode falhar. Falhar em quê? No seu propósito. Aí vem a questão, qual que é o propósito da Bíblia? Porque tem gente que vai ler a Bíblia e não sabe qual que é o propósito dela. Vai ler a Bíblia para matar a curiosidade. Como é que era no céu e o diabo? Como é que o diabo se revoltou? E quantos chifres ele tem? Mas será que Deus... É só curiosidade. Será que o propósito da Bíblia é matar a curiosidade? A Bíblia é infalível no propósito dela. Qual que é o propósito dela? É contar a história. Não, a Bíblia não é um livro de história. Toda a história que está na Bíblia narrada é real. Nós cremos que de fato Deus criou Adão, criou Eva da costela dele. Eles tiveram Caim, tiveram Abel. E eles foram tendo mais filhos, esses filhos casaram entre si, irmão com irmão mesmo, porque não era pecado, porque isso vai ser proibido depois lá no Êxodo, certo? E o negócio multiplicou.
Nós cremos que isso é verdade, isso não é fábula, não é analogia, não é uma tipologia, é real. Nós cremos dessa forma. Agora, a Bíblia não está preocupada em contar história. Certo? Ah, mas não conta o nome lá do faraó. Mas qual que era o faraó da época de Moisés? A Bíblia não fala o nome, porque a Bíblia não está interessada em contar história. Ok? A Bíblia está preocupada, ela tem um propósito. Qual que é o propósito da Bíblia? Revelar o plano de salvação. E nesse propósito ela é infalível. Se alguém lê a Bíblia querendo saber como ser salvo, ela não falha nisso. Agora, se alguém quer ler a Bíblia para entender geografia, história, antiguidade, mitologia, ela não foi feita para isso. Abra a Bíblia comigo lá em Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Lá em Isaías capítulo 55, versículo 8, aliás, versículo 9, perdão. Deixa eu te dar uma dica, tá, amados? Procura usar no culto, não é doutrina da igreja, é uma sugestão. Procura usar no culto a Bíblia impressa. Sabe por quê? Primeiro que faz bem para o teu cognitivo, tá? Menos tela, mais papel, isso faz bem para o teu cognitivo. Segundo, aprenda a manusear a Bíblia. Aprenda, onde está Abacuque? Onde está Gênesis? Onde está Isaías? Aprenda a manusear a Bíblia. Isso é bom para você, vai por mim, tá? Ok? E guarda uma Bíblia impressa lá na tua casa, porque semana depois, se tudo for digital, corta, e aí ninguém mais tem Bíblia. Então, eita, pastor, não sei, ninguém sabe, né? Dia de amanhã, como é que vai acontecer? Isaías 55, mas é pecado usar? Não, não é, é uma orientação que eu estou te dando, ok? Não é problema você usar, orientação. Menos tela e mais papel, vai te ajudar. Isaías 55, 9 diz: assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. A chuva e a neve caem do céu, e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Olha só o versículo 11, lê comigo bem forte, vamos lá? Assim também é a minha palavra, ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer, realiza tudo o que eu prometo. Ou seja, a palavra lançada, outras versões vão dizer, não volta vazia. Mas como assim? No que diz respeito à salvação, a palavra é infalível. Você vai ouvir vários testemunhos, que talvez seja o teu. A pessoa um dia ouviu uma pregação, um dia ela viu um versículo, um dia ela viu, eu sei um testemunho do camarada que ele se converteu, ele viu um versículo na camiseta, ele foi tocado por Deus. Porque a palavra no seu propósito, que é salvação, ela é infalível, ela não falha. Amém? Se alguém está buscando Deus, e você falar da palavra, essa pessoa vai se converter. Porque a palavra é infalível. Mas a pessoa não quer saber de Deus. Aí, meu irmão, ela não quer saber. Certo? Você lança a palavra, se um dia ela quiser, o Espírito Santo traz a memória, e ela se converte. Quem está entendendo o que é infalível? Amém? Mas a Bíblia também, ela é inerrante. Então ela é inspirada, ela é infalível, ela é inerrante. O que é inerrante? Ela não possui, ela não tem erro. Em tudo que ela afirma, ela não tem erro. Se você quiser anotar, eu não li, mas anota aí no infalível, Mateus 5, 18, quando Jesus diz que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, nem um tio, nem uma vírgula vai passar da palavra, amém? Inerrante, 5,18, inerrante, significa o quê? A Bíblia,
ela é isenta, ela não possui, ela não tem erro em tudo que ela afirma. Ok? Existe uma ciência chamada arqueologia, e dentro da arqueologia existe a arqueologia bíblica, e é fantástico, porque ao longo do tempo, muitas afirmações da Bíblia, as pessoas falavam, está vendo, mas isso aí não tem fundamento, isso aí não existe, isso nunca aconteceu, isso é historinha, isso é lenda. Aí passa um tempo, vem uma descoberta arqueológica e mostra, aconteceu. Não é porque nós não temos provas históricas, porque as pessoas agem assim, às vezes com a Bíblia. A Bíblia fala que houve um rei tal. Mas não existe registro desse rei. Aí as pessoas, elas não dão crédito à Bíblia e falam, bom, se a Bíblia está falando até que surja alguma prova ao contrário, é verdade. Não. As pessoas participam. Até que surja uma prova mostrando que é verdade, a Bíblia está mentindo, ela está errada, ela é falha. Nós não cremos assim. Inclusive, se você quiser investir em uma Bíblia de estudo boa, existe uma Bíblia chamada Bíblia de Estudo Arqueológica. Ela é recente. Inclusive, eu não tenho, fica a dica aí de, se Deus tocar no teu coração, fala, Deus. Senhor, eles riram, fala, Deus. Bíblia de Estudo Arqueológica, que ela mostra justamente, conforme você vai lendo a Bíblia ali, achados arqueológicos, documentos, documentários, enfim, confirmando. Então, por exemplo, olha que interessante, se sabe exatamente a data das histórias de Paulo, sabe por quê? Porque Lucas, ele cita um camarada chamado Procônsul Gaio, e naquela época, o procônsul, ele ficava 1 ano, o mandato era de 1 ano, certo? E Procônsul Gaio, isso é conversa de Lucas, isso aí nunca existiu. Acharam, certo? Lá a plaquinha, o documento, certo? Do procônsul Gaio. E aí se sabe exatamente o ano em que ele foi procônsul, por conta desse documento que acharam, essa inscrição. Então, sabendo que ele só ficou 1 ano, que o mandato do procônsul era de 1 ano, agora, foi naquele ano, então Lucas escreveu isso, ele está falando que aconteceu nesse ano. Então, é muito interessante a Bíblia de Estudo Arqueológico. Mas voltando aqui na inerrância, e atenção, quando nós falamos que a Bíblia não tem erro, amados, isso está se referindo aos manuscritos originais. Tá? Ok? Então você vai pegar, existiram, né? Porque hoje o manuscrito, né, lá, original, se perdeu, não tem nem do Antigo nem do Novo, tá? De nenhum livro da Bíblia. Mas existem os manuscritos antiquíssimos, né? Existe toda uma ciência, um estudo sobre isso, não tem como falar disso agora, tá? Mas nos originais, nós cremos que não havia nenhum tipo de erro. Por que eu estou falando isso? Porque é lógico, às vezes você vai pegar uma Bíblia e ela vai ter um erro de impressão. Está vendo? A Bíblia tem erro. Tem uma Bíblia que ficou famosa, quando começaram a imprimir as primeiras Bíblias, que ficou conhecida como a Bíblia do Diabo. Porque lá nos 10 Mandamentos, falhou a impressão e ficou assim, adulterarás. Não tinha um não, é verdade. A Bíblia tem falha? Não, amados, a impressão saiu errado. Mas não tem um manuscrito lá do grego e não sei o que não, o cara que copiou, ele errou ali. Mas se você pega mais 300 manuscritos do mesmo texto, você vai achar o que é correto. Então, quando nós falamos que a Bíblia não contém erro, é lógico, estamos falando dos manuscritos, hebraico. Para você que não sabe, eu ia trazer hoje, esqueci, terça-feira talvez eu traga, para quem tiver curiosidade de ver uma Bíblia, no hebraico e no grego. O Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico, por isso que às vezes eu falo de hebraico, o pastor Márcio fala de hebraico, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, que é a língua, que é falada em Israel hoje, tá? É muito parecido com o que Israel fala hoje, com o que falava naquela época, porque o hebraico ele deixou de existir, depois voltou, né, como língua falada. E algumas porções do Antigo Testamento foi escrita numa língua chamada aramaico, ok? Que é muito parecido com o hebraico, que hoje lá na Síria, né, existe um povo lá que falam o aramaico, ok? E o Novo Testamento, na época de Jesus, foi escrito em grego. Por que grego? Por que hebraico? Porque hebraico era a língua do povo de Israel, e todo o Antigo Testamento, praticamente, gira em torno de Israel. Amém? Amém? Ok.
O Novo Testamento, ele foi escrito em grego. Por quê? Porque na época do Novo Testamento, o grego era a língua universal. Então, era a língua que as pessoas falavam. Existia o Império Romano, as pessoas atravessavam da Ásia para a Europa, da Europa para a Ásia, e quem soubesse falar grego, falava em qualquer lugar, estava tranquilo, igual o inglês hoje. A pessoa cai lá na China falando inglês, está bem. A pessoa cai lá no Oriente Médio falando inglês, está bem. Cai aqui no Paraguai falando inglês, está bem. É uma língua universal hoje o inglês. Naquela época, era o grego. Então, por que se escreveu em grego? Porque a ideia não era mais ficar em Israel. A igreja começou a circular no mundo todo, amém? Glória a Deus por isso. Então foi escrito em grego, e com o tempo, um dia a gente fala sobre a história da Bíblia, ela foi sendo traduzida, mas ela é inerrante. Então, voltando aqui, para encerrar esse ponto, então nós cremos que a Bíblia ela é inspirada, ou seja, Deus é a fonte das Escrituras, a origem das Escrituras está em Deus, e Ele dá autoridade a ela. E essa inspiração foi de tal forma que respeitou o contexto e a personalidade daqueles que a escreveram. Ela é inerrante, ou seja, a Bíblia não contém erro nos originais. Ela é verdadeira, veracidade. Infalibilidade, a Bíblia não pode falar em seu propósito. Ou seja, ela é confiável, ela é eficaz no que diz respeito ao seu propósito, que é transmitir a mensagem de salvação para o ser humano. Glória a Deus. Amém. A Bíblia, resumindo essa parte do segundo ponto nosso, agora fala para mim, você é crente da Igreja Batista Vale do Ivema, sim ou não? Amém? A melhor igreja que existe, sim ou não? Mais ou menos, vocês estão exagerando, né? Mas estamos aqui na nossa comunidade. Aí você fala para mim que o segundo ponto é que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, infalível, padrão de decisão, de consulta e tudo mais. Aí você, criatura, não lê a Bíblia. O que a gente faz? Bate com o quê? Porque tem que bater, né? A questão é com o quê? Vai bater com rei, com cabo de vassoura? Oi? Gato morto até miar. Então, assim, talvez você não soubesse, agora você sabe que o segundo ponto que nós cremos então o primeiro ponto, qual que é o primeiro ponto? Há um só Deus, Senhor do universo, eternamente existente em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, sim ou não? Segundo ponto, qual que é? Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, infalível, inerrante, é o padrão para testar a revelação, para consulta, para direcionamento, que nenhuma tradição está acima da Bíblia. É lindo. Dá até vontade de tatuar, né? Vou tatuar no meu braço isso aqui, tão lindo que é. Mas aí não lê. Aí os anjos olham e falam, criatura de Deus, leia a Bíblia. Aí vem domingo para o visitante, o que ele ganha para levar para casa? A Bíblia. E nós não lemos, amados. Fala para o teu irmão, lê a Bíblia, meu irmão. Lê a Bíblia. Ah, pastor, mas eu não tenho um hábito de leitura. Amém. Você vai adquirir. Você tinha um monte de hábito do pecado, sim ou não? Mudou, sim ou não? Você não tinha o hábito de ir para a igreja, sim ou não? Adquiriu o hábito de ir para a igreja, sim ou não? Agora você vai adquirir o hábito de ler. Ué, qual que é a diferença, pelo amor de Deus? Senão não funciona, amados. Para aqui, vamos fechar. Então, para nós a Bíblia é base para todas as decisões, ela é confiável em tudo, não precisamos inventar métodos. Qual que é o método? A palavra basta, amém? Às vezes eu converso com homens de outras denominações, outras cidades, aí como é que é lá, que estratégia que vocês usam com os homens, vocês fazem churrasco, vocês jogam bola? Falo, não, a gente chama para o culto, e prega, e reio, e os caras gostam, e converte. O Rogério, que era do Mundão, se converteu. Quantos churrascos você foi para se converter, Rogério? Lá em casa, quantos churrascos você já foi? Qual que é o método, amados? E eu falo para eles, aí vocês enganam os homens, porque aí vamos chamar aquela coisa, né? Estratégia humana. Vamos chamar futebol, daí a gente faz um churrasco, e aí dá uma palavra.
Aí o cara chega lá, vamos jogar bola? Vamos, legal. Aí joga bola, aí faz um churrasco, e um chato de um crente vai pregar. O cara fala, pô, me enganaram. Me chamaram para jogar bola e comer carne. Agora o cara fala de Deus, de crente? Não. Amados, agora você chama para ir no culto. Se o cara veio num culto de homem, o que ele está fazendo aqui? Se a gente fizer um churrasco depois, vai ser uma surpresa, sim ou não? Mas o que ele veio fazer aqui no culto de homem? Tomar um couro da palavra, sim ou não? A palavra é o método. Amém? Fala para o teu irmão, a palavra é o método, meu irmão. Não inventa moda. Não inventa moda. Sem resenha. O que Jesus fazia quando chegava a multidão? Pedro, chama o povo lá, vamos montar uma estratégia. Vamos fazer um churrasco aqui, Pedro. E chama todo mundo lá. É isso que Jesus fazia? Paulo chegava na cidade, lá chegou em Atenas. Qual que é a estratégia de Paulo? Vamos chamar para o futebol. Estratégia do grego. O que Paulo fez? Palavra, coro. Quem ouve é tocado, se converte. Quem não quer, meu irmão, não é com futebol, não é com churrasco, não é com nenhum outro tipo de estratégia. Quem está entendendo? Segundo ponto do nosso ponto, então, da nossa confissão de fé. Então, nós precisamos ler a Bíblia, sim ou não? Para encerrar o terceiro ponto, vamos lá. Qual é o terceiro ponto da nossa confissão de fé? Então, o primeiro tem a ver com Deus, o Deus que nós servimos. O segundo tem a ver com a palavra. E o terceiro tem a ver conosco, nós, seres humanos. Ok? Vamos lá. Então, terceiro ponto. Cremos, o que nós cremos? Que Deus criou as pessoas. E não criou de qualquer forma, não. Não foi uma explosão, um negócio do nada. Deus criou com um propósito e criou as pessoas à sua imagem, conforme a sua semelhança. E criou quem? Homem e mulher. Amém? Homem e mulher os criou, simples assim. Com um propósito, porque Deus não faz nada por acaso, com um propósito de juntos. Esse homem e essa mulher juntos, como uma só pessoa. E como é que essa uma só pessoa acontece? No namoro, no noivado, numa união estável. É assim que se torna uma só pessoa? Com o propósito de juntos, como uma só pessoa, mediante o casamento. Mediante o casamento. O que eles vão fazer? Vão se multiplicar. Vão exercer autoridade sobre a criação com um propósito. Para que o Senhor seja glorificado. Então, para que existe o ser humano? Por que nós existimos? Por que Deus criou? Nós cremos, com base na palavra, que Deus criou dois tipos, homem e mulher. A imagem e semelhança dele. Ou seja, não é qualquer coisa não. Há um padrão aí. Por isso que nós declaramos, hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Porque Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e a sua semelhança. Meu irmão aqui que perguntou para mim algo que eu acabei esquecendo de mencionar, voltando lá no ponto 2. Nós cremos em 66 livros, ok, na Bíblia. Desses 66 livros, 39 estão no Antigo Testamento e 27 no Novo, ok? Importante você decorar essa ordem aí, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. O que ele perguntou, o que é importante? Na Bíblia, presta atenção aqui agora, isso é importante. Talvez você já ouviu isso. Na Bíblia católica, vamos falar, a Bíblia é diferente. Na Bíblia católica tem mais livros. E é verdade. Então presta atenção aqui. O Novo Testamento, lá na Bíblia católica romana, o Novo Testamento é igual ao nosso. É igualzinho, tá bom? Começa em Mateus, vai até Apocalipse.
Mesma coisa, os 27 livros. No Antigo Testamento, existem lá 7 livros a mais. Ok? Por exemplo, livro de Judite. Por exemplo, livro de 1º e 2º Macabeus. Livro de Sabedoria. Ok? Esses livros, é que não é o tema aqui, de nós falarmos sobre a formação da Bíblia, como a Bíblia foi formada. Eu posso depois compartilhar algum vídeo bom lá para vocês. Mas, basicamente, esses 7 livros, eles não constam no Antigo Testamento judaico, certo? Não constam no Antigo Testamento judaico. São livros que são posteriores à formação do Antigo Testamento judaico, certo? E são livros que, ao se ler com cuidado, se percebe alguns detalhes que mostram que não são livros inspirados. Não quer dizer que são livros ruins. Então, por exemplo, você vai ler lá 1º e 2º Macabeus, conta a história de como os judeus se libertaram dos gregos. É uma história que aconteceu, certo? Mas o próprio autor, por exemplo, de Macabeus vai dizer assim: tudo que eu escrevi, eu me esforcei para fazer de forma a não apresentar erros, porém, caso algum erro apareça, é porque realmente eu sou falho, alguma coisa assim. Você vai ler lá no final do livro. Então, isso claramente já demonstra que o livro não é inspirado por Deus. O próprio autor está falando que ele não foi inspirado por Deus. Mas, para resumir esse ponto, existem esses 7 livros. Os judeus não têm esse livro no Antigo Testamento. Você não encontra esses livros em hebraico, apenas em grego, certo? Eles são bem posteriores. E a igreja romana colocou esses livros no cânon, no concílio de Latrão, se eu não me engano, Latrão. Foi após reforma, ok? Então houve a reforma, você sabe da história da reforma, Lutero, aquela coisa toda. Após a reforma eles colocaram esses livros. E você pode ler, até aconselho, se você tiver uma Bíblia Católica Romana em casa, ler, que ali não tem nenhuma doutrina, nada que justifique as doutrinas, por exemplo, sobre Maria, intercessão dos santos, aquela coisa, purgatório, você não encontra nesses livros, tá? Então, assim, quando alguém te fala, não, mas tem livro a mais, tem mesmo, é fato, mas nenhuma doutrina dessas mais estranhas, você vai encontrar nesses livros. Você pode ler esse livro sem problema algum, tá? Não há nenhum problema nisso, tá? Um dia, se Deus permitir, a gente faz um estudo sobre formação da Bíblia e vamos entender um pouco mais sobre isso, tá bom? Ok? Então, nós criamos em 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo. Amém? Voltando aqui no terceiro ponto, então, Deus criou as pessoas, a sua imagem, conforme a sua semelhança, homem e mulher, os criou, com o propósito de juntos, como uma só pessoa, mediante o casamento, multiplicar e se exercer autoridade sobre a criação, para que o Senhor seja glorificado. Então, para encerrar aqui, vamos falar de 4 pontos: homem, mulher, filhos, casamento. Homem, mulher, filhos, casamento. 4 pontos, obrigado. Olha que interessante, 4 pontos que hoje na nossa cultura são batidos, são combatidos. Hoje, nós estamos caminhando num ponto que nos documentos já nos fala mais pai e mãe, né? Porque senão pode ser uma ofensa, colocar pai e mãe no documento. Você pergunta para a pessoa, ela vai fazer um documento, você pergunta com qual gênero você se identifica. Então, ela que vai dizer se ela é homem, se ela é mulher, se ela não é nada, se ela que diz, certo? Então, nós vivemos um contexto hoje que é totalmente contrário ao que a Bíblia ensina. Quando nós falamos de filhos, a Bíblia vai ensinar que filhos são, talvez, uma das maiores bênçãos que alguém pode ter nessa terra. Não é uma bênção, é uma das maiores bênçãos que alguém pode ter nessa terra, são os filhos. Tanto é que o pai enviou o seu filho, e o mundo nosso vai dizer, não, filho, né? Você faz o seguinte, você forma a tua carreira, você casa, se é que vai casar com alguém, enfim, você forma a tua carreira, quando você tiver cumprido tudo que você tem que cumprir, aí você vai, então, ter um filho. Por quê? Se você fizer isso antes, vai te atrapalhar, você não vai conseguir fazer. Filho é um problema. E outra, só um já está bom, né? Se você tiver 2 filhos, é problema dobrado. 3 é loucura. 4, manda internar, certo? Essa cultura que nós vivemos hoje, e essa cultura, ela está na igreja, que é uma cultura maligna, e ela é batida na nossa cabeça o tempo todo. Você que é mais jovem, solteiro, com certeza, até pense assim, e nem percebeu.
Filho não é problema. Casamento não é problema. Deus criou o casamento e Deus determinou que tenhamos filhos. Logicamente não de forma irresponsável, mas alguns vão se esconder nisso. Ah, não vou ter filho de forma irresponsável. Na verdade, não é isso. Na verdade, a pessoa não quer ter filho. Certo? Esse é o caso. Então, nós cremos que Deus criou as pessoas à sua imagem, conforme a sua semelhança. Vamos abrir aqui o texto, abra comigo lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. O óbvio só é óbvio quando é dito. Então, vamos ler aqui o óbvio, tá? Possivelmente você já conhece Gênesis capítulo 1, mas é importante. Versículo 26, do capítulo 1 de Gênesis. Então, aqui está a narrativa da criação, os 7 dias, né? Ele cria nos 6 dias, no 7º ele descansa. No versículo 26 vai falar então da coroa, da obra da criação. Aí ele disse, falando de Deus, então Deus disse. Você vai perceber que toda a criação parte e surge da palavra, Deus fala. Aí ele disse, agora vamos fazer os seres humanos, que são como nós, que se parecerão conosco. Olha só, então é interessante, há um plural aqui, sim ou não? No original diz, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Olha que interessante, há um plural aqui. Alguns aqui entendem a trindade. Façamos. Alguns vão falar, não, aí Deus está falando com os anjos. Pode ser, a Bíblia não é clara aqui. Mas se ele está falando, vamos fazer conforme a nossa imagem. Façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. E lá no hebraico, um dos motivos que eu comecei a estudar hebraico era essas coisas. Eu falei, cara, mas o pessoal fala do original, você fica boiando, né? Ah, mas esse negócio de original. Eu falei, eu vou descobrir esse trem aí. Aí eu fui lá, eu lembro até hoje, o dia que eu peguei, eu fui lá. Cara, e está mesmo escrito aqui, façamos o homem. Olha só, a nossa imagem. Está no plural. Deus falando. Mas diz aqui, ó. Agora, nessa versão, né? Agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco, ou seja, a imagem e semelhança. E aí esse homem, esse ser humano, certo? Porque é interessante aqui, Deus, quando diz o texto lá que Deus criou o homem, aqui está se referindo ao ser humano, não é o homem macho, que ele vai falar do homem macho, homem fêmea, depois, ser humano macho, ser humano fêmea, depois, no 2. Então, ele cria o ser humano, ele dá poder, autoridade, sobre tudo que é criado, peixe, ave, animal doméstico, selvagem, os que se arrastam pelo chão. O versículo 27 diz, assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecidos com Deus, Ele os criou, olha só, homem e mulher. Então o homem e a mulher são semelhantes, o homem e a mulher são a imagem de Deus, os dois, e os abençoou, dizendo, tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, tenham poder, autoridade sobre peixes do mar, as aves que voam no ar, animais que se arrastam pelo chão, e por aí vai. Então nós temos aqui a descrição que Deus cria, então o homem e a mulher, a imagem e semelhança dele, e dá autoridade, e diz que e determina, os abençoando, que multipliquem, e dominem, amém? E se dominar é para a glória e honra do Senhor. No capítulo 2, então é interessante, vai repetir a história, só que com detalhes. Então agora ele vai falar com detalhes da criação do homem e da mulher. No capítulo 1 ele fala que Deus criou o homem e a mulher, sim ou não? Agora no 2 ele dá um flash e vai falar com detalhes como ele criou o homem e a mulher. Então diz aqui no versículo 7, então do pó da terra o Senhor formou o ser humano, o Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo, amém? Aí as pessoas imaginam Deus com a mão lá, mexendo no barro, tal. A Bíblia não fala isso, fala que ele formou do pó, amém? Então formou o ser humano do pó, por isso que o homem ele gosta mais de sujeira, né, do que a mulher, né? O homem fica bem, né, todo sujo, engraxado, sujo, é verdade, porque o homem foi feito do pó da terra, a mulher não. Não é verdade? Você pega um menino brincando, uma menina, um jovem, uma jovem, um cara trabalhando, uma mulher trabalhando.
O cara não está nem aí. Se ele gosta daquilo ali, ele se suja e tal, de boa. A mulher normalmente não é assim, ou estou enganado? Mais ou menos. Mas é mais ou menos por aí, sim ou não? O homem vai mais de boa, né? Mais tranquilão. Mas enfim, aqui vai falar que Deus faz o homem do pó da terra. O Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, um fôlego de vida. E assim ele se tornou um ser vivo. 8. Vai falar que ele criou o jardim, colocou o homem ali para cuidar do jardim, aquela coisa toda que nós já sabemos. No 18 diz, depois o Senhor disse, não é bom. Olha só. É a primeira vez, presta atenção. Quando Deus ele vai criando, ele diz, e viu Deus que era bom. Dia 1. Aí vem o dia 2, viu Deus que era bom. Aí vem o dia 3, viu Deus que era bom, e por aí vai. É a primeira vez na Bíblia que é dito que algo não é bom. Primeira vez que aparece na Bíblia, uma grifa aí, dizendo que algo não é bom. O que é? O que não é bom que está escrito aí? Que o homem viva sozinho. Então Deus vai falar pela primeira vez algo que não é bom. Que o homem viva sozinho. Então ele diz assim, vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Ou uma ajudadora idônea. Alguém que lhe corresponda, aí vai depender da tradução. No original vai dizer que Ezer, Kenegedô, uma ajuda, certo? Que esteja diante dele, ao lado dele. Uma ajuda. Ezer, já falamos bastante disso em outros cultos, certo? Ezer, ajuda. Assim como Deus é ajuda, certo? A mulher é ajuda para o homem. Então Deus diz isso. Então o Senhor, depois que o Senhor formou Deus, depois que o Senhor Deus, perdão, versículo 19, formou da terra todos os animais, ok? E o homem então pôs nomes nas aves, nos animais. Versículo 21 diz, então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo, enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher, e a levou um homem, ok? Então, a mulher é feita então, de uma parte do homem, ok? Então o homem agora tem uma parte sua tirada, por isso que agora o homem com a mulher vão formar uma só pessoa, porque o homem era uma só pessoa, Deus tira uma parte dele e faz a mulher. Eles precisam agora se unir para serem uma só pessoa. Então o homem disse, agora sim, esta é a carne da minha carne e osso dos meus ossos, ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. E aqui no português fica estranho, né? Mas no original ela será chamada de Ishá, porque tirou do Ish. Mulher é Ishá em hebraico, homem é Ish. Então, tirou do Ish a Ishá, né? Aqui fica estranho, né? Tirou do homem, então por isso ela vai se chamar mulher. Mas a ideia é essa. Então, como foi tirada do homem, Ish recebeu o nome do homem, Ishá, ok? Por isso, o versículo 24 agora vai falar algo interessante. Por isso, olha só, é por isso que o homem deixa seu pai, deixa sua mãe, para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Ou seja, ele vai deixar a família e começar uma nova família. Isso não acontece no namoro, isso não acontece no noivado, isso não acontece em qualquer relacionamento. Deixar uma família e começar uma nova família, ok? Então nós cremos que Deus fez o homem para isso, ou melhor, fez o ser humano para isso, para junto, homem e mulher, mediante o casamento, serem um só, se multiplicar, dominar e governar, para a glória de Deus. Amém? Quem está entendendo? Olha que interessante o Salmo 8, vamos lá, Salmo de número 8. Diz o texto, ó Senhor, Senhor nosso, a tua grandeza é vista no mundo inteiro, o louvor dado a ti chega até o céu,
e é cantado pelas crianças, pelas criancinhas de colo. Tu construíste uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. Quando olho para o céu que tu criaste, para a lua, para as estrelas que puseste nos seus lugares. Uma linguagem poética, né? A pergunta dele: que é um simples ser humano para que penses nele? Que é um ser mortal para que se preocupe com ele? No entanto, olha só, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste, puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Amém? Então você percebe a importância do ser humano. Não é à toa que Jesus, ele veio como ser humano. Jesus poderia vir como um arcanjo, um serafim, um ser sobrenatural, sim ou não? As pessoas, eu via nada. Quem tem o coração endurecido, meu filho, pode parecer o arcanjo Gabriel com a espada desembanhada, né, pisando na cabeça do diabo, que a pessoa fala: isso é conversa, Gabriel, sai fora. A pessoa está com o coração endurecido. Jesus veio como um homem, porque o homem é a coroa da criação. Amém? Glória a Deus? Então tá bom. Para a gente ir para o encerramento, abra comigo aqui no Salmo 127. Olha o que diz aqui: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo, deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Lê o 3 bem forte. Os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. O que os filhos são? Que mais? Que o Espírito Santo coloque isso no teu coração. Os filhos são presente. Os filhos são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Olha só, feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Então, nossa cultura maligna coloca o filho como um problema, um estorvo. A Bíblia diz que é uma bênção. E o último ponto aqui, casamento. Mateus capítulo 19, vamos lá. Então nós, como ministério, como comunidade, cremos que o casamento é a forma como um homem e uma mulher alcançam o seu potencial. O texto é bem conhecido, versículo 3 do capítulo 19. Alguns fariseus chegaram perto dele e, querendo conseguir alguma prova contra ele, perguntaram: será que pela nossa lei um homem pode, por qualquer motivo, mandar a sua esposa embora? Então você perceba que esses rolos de marido e mulher sempre existiram. Rolo e confusão de marido e mulher sempre existiu, né? Mas não é porque sempre existiu que Deus aprova, ou concorda, ou aceita, certo? Então, naquela época já era rolo e confusão. Então soltaram a bomba na mão de Jesus. E aí, Jesus? Pode mandar embora, pode divorciar? O que o senhor fala disso aí? Então isso aí não é algo novo. O problema é que o ser humano está cada vez mais com o coração endurecido. Aí Jesus vai responder, olha, Jesus respondeu: por acaso vocês não leram? O povo não lê a Bíblia, né? Por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz? Nós já lemos, acabamos de ler, né? Olha que benção, nós já lemos. No começo o Criador os fez homem e mulher, e Deus disse, olha Jesus pregando para eles: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Então, perguntou Jesus, essa questão aí de divórcio e tal, como é que funciona? Jesus não começou, olha, é o seguinte, tem que ver, cada caso é um caso, né? Cada situação, porque assim, né? A gente tem que analisar o contexto. Jesus falou, você não leu a Bíblia não, meu camarada? O que fala na Bíblia? O que Deus falou?
né? Já deu um de rei, né? O que Deus falou? Lá no início, lá na base. Esse é o propósito de Deus, ponto. Mas o ser humano dá aquela, né, aquela envergada, aquela teimada. E os fariseus perguntaram, mas nesse caso, por que Moisés, então, permitiu um homem mandar a sua esposa embora? Se der a ela um documento de divórcio. Aí o que Jesus responde? Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração. Mas no princípio, não era assim. Aí as pessoas preferem seguir a dureza do coração do que seguir o que estava, do que era no princípio. O que é melhor, o princípio, lá no Jardim do Éden, ou a dureza do coração? Dureza do coração, né? Simples assim. E aí Jesus foi tão claro, que aí os discípulos vão falar para ele, versículo 10, os discípulos de Jesus disseram, se é esta situação entre o homem e a sua esposa, então é melhor não casar. Ou seja, Deus falou que não é bom o homem ficar só, que o homem tem que se unir com a mulher, multiplicar e ter filhos. Ah, mas dá muito rolo e confusão, melhor nem casar. Você percebe o que é a natureza humana? O que é a dureza do coração? Nós cremos no que a Bíblia ensina. O homem e a mulher foram criados por Deus para se unirem, multiplicarem e terem filhos, e dominarem, exercer autoridade para a glória e honra do Senhor Jesus. É simples, direto e objetivo. Ah, não, mas tem que ligar. Meu irmão, é o que a Bíblia ensina. Ah, mas tem um caso que o cara espanca a mulher. Bom, isso é questão de crime, tem que ir na delegacia denunciar. Se ela quiser também, porque eu já vou te falar que a maioria dos casos de violência doméstica prende o cara, no outro dia a mulher está lá pedindo para soltar. Mas se for o caso, é caso de cadeia, de polícia, não é caso de Bíblia. Ah, o cara espanca a mulher, espanca os filhos. Meu irmão, é caso de cadeia. É dar um couro bem dado nele e jogar lá dentro. Não pode bater, né? Mas então prende lá. Não inventa moda. Segue o plano. Fala para o teu irmão, segue o plano, meu irmão. Qual que é o plano? Que o homem se una com a sua mulher. Ah, mas aconteceu tal coisa. É aquilo que nós cremos. Deus perdoa, Deus restaura, Deus muda, certo? Agora, hoje nós conhecemos a palavra. E hoje nós vamos seguir a palavra. Ah, mas eu não conhecia. Aqui que a Bíblia fala, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas Ele ordena que hoje todos se arrependam e sejam perdoados e sejam restaurados. Amém? Agora, nós como igreja, você é membro de uma comunidade, não tem nem como entrar nessa conversa de divórcio. Ah, não, o cara veio lá do mundão, tal. Outra situação. Ok? Errou, pecou, vai ter as consequências dele. Agora, você membro de uma comunidade, você é acompanhado, você é orientado, você é instruído, você que lê a palavra, não tem nem como a gente entrar em assunto de divórcio. É simples assim. Nós cremos na palavra. Amém? E cremos que Deus age, opera e transforma. Agora, nós não podemos seguir a natureza do nosso coração. E o último texto que eu quero ler contigo, Efésios, capítulo 5. Então, são 3 coisas que a gente tem que trabalhar, amados, e lutar até o fim. Primeiro é o ser humano. Nós lutamos pelo ser humano. Certo? Nós cremos que Deus pode mudar o ser humano, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nós cremos nisso. Segundo, as crianças. Nós cremos que as crianças são bênçãos, são fruto, nós precisamos lutar pelas crianças. Segundo, não, terceiro, né? O segundo é o casamento. Nós cremos no casamento. O casamento é uma ordem, uma bênção de Deus. Não é bom que o homem viva só. Diz o capítulo 5 de Efésios, a partir do 21, Paulo fala do papel do homem, o papel da mulher. Não é o caso aqui hoje, mas eu quero ler com você o versículo 26. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus.
Não, perdão, versículo 31. Como dizem as escrituras sagradas. Olha só, Paulo citando o mesmo texto que Jesus citou, lá de Gênesis. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Aqui que é o detalhe, ó. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das escrituras. Olha que interessante. Jesus foi para essa escritura, lá do Gênesis. Agora Paulo volta para aquela escritura do Gênesis, e Paulo vai dizer: há uma verdade imensa revelada nessa passagem das escrituras. E eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja. Então Paulo entende o casamento, ele é inspirado por Deus para nos ensinar que o casamento, essa união, é uma forma de Deus nos falar do amor de Cristo pela igreja e da igreja por Cristo. 33, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Então nós cremos que o casamento é uma forma fantástica, maravilhosa, de nos mostrar como a igreja e Cristo andam, a verdadeira igreja. Quando nós falamos igreja, amados, nós não estamos nos referindo a uma comunidade, essa comunidade ou aquela. Igreja, nós estamos nos referindo às pessoas no mundo todo, em todo o tempo, as que já morreram, as que estão vivas, que creem em Jesus. Todos formam o corpo de Cristo, os verdadeiros cristãos, os que amam a Jesus. Há uma verdade aqui, que é Deus, ou melhor, Cristo ama a igreja ama Cristo, e eles, como uma só pessoa, multiplicam e exercem autoridade, assim como o homem e a mulher. Lá no início, lá no começo de tudo, Deus falou: o homem vai se unir com a mulher, os dois vão exercer autoridade como uma só pessoa, vão multiplicar para a honra e glória de Deus. Amém? Quem entendeu? Glória a Deus. E com isso nós terminamos então os 3 primeiros pontos da nossa confissão de fé. Se Deus permitir, na próxima terça vamos dar continuidade. Amém? Dúvidas, eu vou aguardá-las no WhatsApp. Manda para mim, que eu vou responder no grupo. Amém? Vamos colocar em pé para orarmos. Passei um pouquinho, a ideia era terminar 9 e 12. Mas 12 é profético, né, dos apóstolos, né? Então está tudo certo. Não é? Dos apóstolos, das 12 tribos e por aí vai, né? 12 fundamentos da Nova Jerusalém, as 12 portas da Nova Jerusalém, e vamos que vamos, né? As 12 pedras no peitoral do sumo sacerdote, tudo é 12, glória a Deus. Se você gostou, chama mais um para vir semana que vem. Ah, mas não é da igreja, pode trazer, estamos pregando a palavra. Oh, você quer saber o que lá na igreja a gente crê? Traz. As pessoas precisam saber o que nós cremos, amém? Se vão concordar ou não, amém, aí é questão, cada um decide. E você precisa saber o que nós cremos, o que você crê, e levar adiante, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor nós oramos, gratos pela Tua graça, misericórdia, pelo Teu cuidado. Obrigado pelo privilégio que nós temos da Tua palavra, ela que nos ensina, nos fortalece, nos capacita, nos orienta, e pedimos em nome de Jesus, a Tua graça, ó Pai, nos capacite a crer, a viver, a praticar essa verdade, e que cada um de nós aqui consiga transmiti-la com a nossa vida, com testemunho, com palavras, para que outros conheçam essa maravilhosa verdade. Obrigado, Pai, por cada pessoa que vai se tornar membro, seja pelo batismo, seja por aclamação, que nessas semanas que virão, ó Pai, o Senhor fortaleça ainda mais, direcione ainda mais, cuide ainda mais, ó Pai, para que tenhamos essa festa, esse momento tão maravilhoso, em nome de Jesus, Pai, eu oro, nós oramos gratos a Ti, amém? Aviso importante, quinta-feira nós teríamos a continuação para os novos membros, não vamos ter, a próxima reunião nossa terça-feira, amém? No mesmo horário. Outro importante, a irmã Meise pediu que os homens ajudem, nós vamos deixar só 180 cadeiras aqui, por conta da conferência de mulheres, então as demais vamos guardar lá no fundo. Então somos vários homens aqui, rapidinho a gente faz isso, amém? Glória a Deus, deixar só 180, o restante a gente vai